O Patinho Feio é um conto de fadas do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, publicado pela primeira vez em 11 de novembro de 1843. A história gira em torno de um filhote de cisne, o qual é chocado no ninho de uma pata. Por ser diferente dos demais filhotes, o pobre animal é perseguido, ofendido e maltratado por todos os patos e outras aves. Certo dia, uma família de camponeses encontra o Patinho Feio e o ajuda a superar o inverno. Quando finalmente chega a primavera, a família o devolve para o lago, onde ele abre as asas e se une ao majestoso bando de cisnes, sendo então reconhecido como o mais belo de todos. A narrativa mostra de forma interessante como a situação presente não tem poder de definir o futuro. Esse mesmo tema é apresentado no segundo capítulo de Esther. Os servos do rei sugeriram um plano para encontrar uma nova rainha. Um concurso de beleza. Mulheres bonitas de todo o império foram convocadas. Mordecai, seguindo a ordem do rei, trouxe Hadassa, isto é, Esther. Porém, os detalhes acerca da vida de Esther é o que deixa a história surpreendente. O verso 7 a descreve. Ele criara Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe. E era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Primeiro detalhe interessante é que Esther era uma mulher estrangeira. Esse motivo já a colocava em uma situação difícil, sendo alvo de desprezo pela sociedade. Em seguida, o texto revela que ela era órfã, criada por Mordecai. Este era primo de Esther e, pela morte dos pais dela, a adotou, criando-a como filha. O livro então destaca como uma mulher que cresceu em uma situação tão desfavorável tem a vida completamente mudada, passando de uma estrangeira órfã para uma grande rainha persa. Essa reviravolta na vida de Esther nos faz perceber como o passado não pode e nem deve definir o futuro de uma pessoa. As situações são reversíveis, as rotas podem ser mudadas, e embora todo o livro de Esther, o nome de Deus não apareça uma única vez, é possível ver a sua mão guiando a história, elevando o humilde e abatendo o orgulhoso. A boa notícia é que o Deus de Esther pode ser o seu Deus. Ele pode mudar a situação presente da qual você se encontra. Afinal, como afirma a escritora Ellen White, Deus nos ama não baseado no que nós somos, mas o que pela sua graça podemos nos tornar. Lançado no ano de 2005, o filme intitulado Como se fosse a primeira vez, mostra uma comédia romântica na qual a professora Lucy sofre de uma doença que causa perda de memória recente. Seu namorado Henry tem então a difícil tarefa de vê-la repetir as mesmas coisas todos os dias. Ao longo do filme vemos as mesmas cenas se repetindo, como se o presente fosse um eterno escravo do passado. Por incrível que pareça, muitas pessoas fazem o mesmo. Usam seu presente apenas como uma cópia do passado. No capítulo 13 do livro de Neemias, encontramos o povo de Israel voltando a diversas práticas que haviam cometido antes do cativeiro babilônico. Neemias afirma no verso 6: Quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas acabo de certo tempo pedir licença ao rei e voltarei para Jerusalém. O interessante é que no seu retorno, Neemias fica chocado com os erros que seu povo voltara a cometer. Como podiam repetir os mesmos atos, os quais haviam trazido tanto sofrimento? Pecados que haviam acabado com a nação, destruindo a paz e levando-os como escravo para a Babilônia. E o apelo de Neemias atravessa os milênios e chega até os nossos dias com a mesma força. Todos nós precisamos atentar para o mesmo perigo. O passado deve ser visitado para retirar as alegrias do que se passou, mas também para aprendizado de erros cometidos. Não podemos ser eternas cópias de nossos próprios erros. Como relembra o filósofo George Santana, quem não recorda do passado está condenado a repeti-lo. Uma das imagens mais marcantes da história da exploração espacial foi enviada à Terra pela sonda Voyage 1 em 1990.
A foto tirada da Terra enquanto a sonda passava perto de Saturno mostra um fundo escuro com um minúsculo ponto de luz iluminado pelo raio de sol. Devido a essa fotografia, o escritor norte-americano Carl Sagan criou o livro Pálido Ponto Azul em 1994. Uma parte de suas palavras poéticas diz: considere novamente esse ponto. Nele todos os que você ama, todos os que você conhece, todos de quem você já ouviu falar, todo ser humano que já existiu, viveram suas vidas em uma grande poeira suspensa em um raio de sol. A Terra é um palco muito pequeno em uma imensa área cósmica. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores para que em sua glória e triunfo eles pudessem se tornar os mestres momentâneos de uma fração de um ponto. De fato, quando paramos para pensar na grandeza do universo em relação à nossa pequenez, toda a glória desse planeta desvanece diante do infinito. E a pergunta que deve se apoderar do coração de todo ser humano é: vale a pena machucar pessoas, destruir vidas, para obter um segundo de glória em um palco tão minúsculo? O capítulo 3 do livro de Esther mostra a revolta de Amã. Esse era o braço direito do rei, e todos eram obrigados a se curvar diante dele. Porém, o grande problema surgiu quando Mordecai se recusou a curvar-se perante Amã. Para Mordecai, somente Deus deveria ser adorado. Um homem não deveria se curvar diante de outro homem. Porém, por causa da recusa de Mordecai, Amã se enfureceu grandemente, pois para ele a existência só tinha sentido se recebesse a glória e adoração de outros homens. O verso 5 o descreve da seguinte forma: vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Sabe, desde o início do conflito do universo, a pergunta-chave sempre foi: a quem nós iremos adorar? Ou a seres finitos que se acham dono desse pequeno grão de areia no universo, ou nos curvaremos somente diante do Rei do Universo? E ainda hoje, diariamente nós precisamos escolher adorar o passageiro ou se curvar diante do Eterno. Diante desse conflito, qual será a sua resposta?